Bom dia, galera tricolor, mais uma vez aí Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Galera, vamos falar desse flusão aí, Fluminense 2, Corinthians 0. Quem diria, né? Quem diria? O time do Fluminense ganhando fora. Até fora a gente ganha agora, é isso aí? Os caras têm que ficar preocupados agora com a gente? Tem que ficar, né? Porque o treinador é outro, né? Não é aquele treinador retranqueiro, medroso que nós tínhamos aí há pouco tempo atrás, né? Agora é outro treinador. Não jogou grande partida. O Fluminense não fez uma grande partida, mas ganhou de 2-0 do Corinthians. Coisa inesperada, né? Para muita gente, há muito tempo. E a gente voltamos de lá com 3 pontos. Estamos aí em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Vamos falar disso aí já já? Voltamos já. É isso aí, galera, vamos voltar aqui para falar desse Fluminense aí. Não esquece não, dá aquele like, inscreve no canal, aí manda seu live pix se você quiser. Basta o sininho, dá o like, aperta o sininho, comenta. Valeu? E aí, gostou da vitória do Flusão? Rapaz, tá todo mundo já cabreiro com esse time, hein? Renato Gaúcho chegou, são 4 vitórias, né? Não tem derrota, não tem empate, Fluminense ganhando. Ganhamos já um campeonato paulista, né, gente? São 3 paulistas que a gente bate. Bragantino, Santos e agora o Corinthians, que vem ao São Paulo e o Mirassol, né? Falta 2 ainda. Falta 2 partidas pra gente ser campeão do Rio São Paulo. Só falta 2. Mas o Fluminense não fez uma grande exibição, não é isso? Não tivemos assim uma grande partida, mas mais uma vez prevaleceu os 3 pontos do Fluminense. Prevaleceu a garra, a vontade dos jogadores, né? Jogadores, time desfalcado, time não teve Ganso, não teve Thiago Silva. Olha só, não teve Ganso, não teve Thiago Silva. O Keno também não entrou em campo, talvez, eu não sei nem por causa de que, se estava machucado, se estava no banco, não cheguei a ver isso aí. Eu estava trabalhando e, né, acompanhando pelo celular. Então pode ter tido essas informações, eu não vi. Mas o Fluminense não fez uma grande exibição, mas jogou com vontade, com raça, tá? Soube sair na hora certa. E tivemos, né, gente, a grande sorte, mais uma vez, do René, né? René pegar aquela bola. Que bola, né, gente? Aquilo ali não é normal. O cara, quando pega na veia, não tem jeito, né? Não era perna boa, ele é canhoto, mas pegou-lhe uma varada de direita lá no ângulo, que o goleiro do Corinthians não viu nem a cor da bola. E depois Serna, que tem entrado bem também, né? Como o Keno tem entrado bem, o Serna tem entrado bem, eu falei sobre isso no último vídeo. Os caras estão entrando bem, tem que dar mais oportunidade. O próprio Everaldo. Ontem o Everaldo entrou de novo, né? Eu acho que deve entrar mais cedo. Ontem no intervalo o Renato Gaúcho tirou o Lima, que não vinha rendendo, meio de campo fraco, tá? O meio de campo do Fluminense não tem criatividade, precisa de um Nonato ou um Ganso. O Lima não é esse jogador, tá? E aí aconteceu isso aí. Ele no intervalo tirou o Lima e o time melhorou um pouco, gente, vamos ser bem sinceros. Não teve grandes melhoras assim não, porque o meio de campo do Fluminense não sabe criar, nem Lima. O Nonato é um pouquinho melhor, mas também não é esse jogador. O Ganso poupado, nós não vimos esse futebol todo. Mas, como diria, né? O importante é os 3 pontos. E aí o Serna entrou e o cara fez um pênalti que eu pensei até que o juiz não fosse dar, né? Porque lá dentro de Itaquera, meu amigo, difícil o juiz dar um pênalti daquele. Mas estava na cara, né? Se não desse ia ser mal falado, ia pegar pro lado dele. O VAR chamou, não teve outro jeito e mostrou o pênalti. Aí Arias, com aquela tranquilidade toda, chega lá e faz o gol. 2-0 Fluminense. Não teve tempo do Corinthians reagir, né? Não conseguiu. O Fábio fez uma grande defesa logo no início.
salvando mais uma vez o Fluminense, né? Fábio falha com os pés, tem um negocinho lá de Fábio, mas com as mãos não tem pra ninguém, né? Tirou uma bola lá na gaveta. O cara é bom mesmo, merecia até uma seleção brasileira, mas pela idade dele não vai. Pelo menos para ir entre os 3 goleiros, deveria dar uma moral pro cara, né? Porque o cara tá agarrando muito. O cara tá com uma certa idade, continua fechando o gol. Mas o Fluminense tá aí, agora é o 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu puxar aqui para ver a classificação, as coisas. Tá aqui, ó. Arias supera erros do Brasileirão de 2024 e volta a marcar de pênalti pelo Flu. Maduro, Flu vence e mostra que ótima fase não é por acaso. Tá aí, o time do Fluminense. Renato faz Flu ter início melhor que nos títulos de 2010 e 2012. É isso aí, diz que o Flu fez o jogo brilhante. Difícil vir aqui e ganhar, muito difícil, muito difícil. Vou mostrar aqui a tabela, tá? O Flamengo ganhou também. Aí o Flamengo está com... Deixa a propaganda embora. Tá aqui, ó. Flamengo com 10 pontos em 4 jogos. Palmeiras 10 pontos em 4 jogos. Fluminense 9 pontos em 4 jogos. A diferença apenas de 1 ponto dos 2 líderes. Então, meu amigo, nós estamos aqui coladinho neles, tá? O Ceará tá com 7 em 4 jogos. Todo mundo com 4 jogos. Acho que só poucos aqui, né? O Cruzeiro tá com 4, também se ganhar não vai, falta um jogo a menos. São Paulo já chegou a 4 jogos, 4 empates. O Grêmio, gente, que decepção o Grêmio, né? Que decepção esse Grêmio. O treinador já foi até mandado embora. O Bahia tá lá embaixo, ó, o Bahia também é de Rogério Ceni aí. 3 jogos, se ganhar vai a 7, né? Pelo menos se ganhar o próximo jogo, que é hoje. Atlético Mineiro, horrível também, é outro timinho que, pelo amor de Deus. E o Sport aqui vinha bem, né? Vinha bem no campeonato lá. Foi campeão da Copa Nordeste, negócio lá. 1 ponto. Como é que pode, né? Futebol é sinistro, meu amigo. Tá aqui do lado os resultados. Vasco tomou mais uma. Onde o Vasco tá? E o Vasco ainda tá aqui com 6 pontos. Fez uma gordurinha, né? 4 jogos, 6 pontos. Ou seja, 2 vitórias e 2 derrotas. Botafogo. Cadê o Botafogo? Cadê o Foguinho? Foguinho tá com 5 pontos. Tá lá embaixo. 10º, ainda tá em 10º, ainda tá perto ainda. Mas tá aí o Flusão 2-0. O Grêmio aqui, já viu, já falei, né? Mirassol tomou-lhe um sacode. Internacional, Palmeiras ganhou do Internacional. Caraca, Palmeiras ganhou fora. Isso aqui eu não tinha visto, não. Palmeiras ganhou do Internacional dentro do Beira-Rio. Você vê como é que é futebol, né? Então tá aí, ó. O resultado, Cruzeiro e Bahia é hoje. Cruzeiro também tá numa água legal, ó, tá com 4. Vai jogando hoje, vai a 7, se ganhar, né? E o Bahia, que está aqui, ó. Se perder hoje, está entre os 4 já. Continua aqui na lanterna não, né? Entre os 4 últimos aqui, junto com Grêmio, Atlético Mineiro e Sport. O timinho do nosso querido Rogério Ceni, muito fraquinho, né? Como treinador. Na minha opinião, muito fraquinho, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver a coletiva de Renato Gaúcho. Vamos ver se eu consigo botar aqui pra gente ver. Demora um pouquinho a entrada, né? Mas vamos deixar ele, o nosso amigo, falar aqui um pouquinho. Deixa ele entrar aqui, galera. Pular o anúncio. Tirar o som. Renato, Gabriele Potário, do Sudete News e grupo Fora do Ponto. Eu gostaria de saber o que existe de mudança nesse Fluminense que você tem visto e que você tem comandado, porque já são 3 vitórias seguidas. Então, um panorama das mudanças e também de como está a equipe com a sua chegada. É um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo trabalhador. Eu acho que muitas vezes o que muda no futebol acho não, com certeza, são as atitudes, né? Importante o grupo ter atitude, sempre buscando as vitórias. Eu tenho conversado bastante com o grupo, apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar a parte prática no campo. O pouco tempo a gente tem aproveitado bem. Tenho conversado bastante com eles, tenho corrigido eles na sala de
de vídeo. E é a atitude que eu tenho elogiado bastante do meu grupo. É um grupo que desde o início, quando cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários, mas buscando sempre a vitória. E essa entrega que os jogadores vêm tendo a cada partida é importante, está sendo bonito de ver. Eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro de campo. E eles têm se entregado. Hoje a gente fez um jogo bastante inteligente. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande por parte do Corinthians. É a maneira do Corinthians jogar. Tem a força da torcida deles aqui dentro. Mas a gente soube suportar, principalmente no início, a pressão do Corinthians. Aos pouquinhos a gente foi jogando, foi tomando conta. E no segundo tempo a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. Renato, João Neves na rede oficial, o Fluminense mudou a chave completamente depois da sua chegada. Qual é o principal fator que você conseguiu enxergar que precisava de mudança e onde você acha que o Fluminense ainda pode melhorar para o restante da competição? O que eu falei, né? Desde a chegada eu tenho corrigido algumas coisas que eu acho que é meu trabalho, de corrigir no grupo. Procuro treiná-los na parte tática, apesar do pouco tempo, a gente tem aproveitado bem o tempo no campo, tenho mostrado para eles, corrigido, elogiado eles na sala de vídeo também, como eu falei. Mas eu acho que o mais importante é os jogadores, quando eles entram em campo, eles sabem e devem saber o que deve ser feito. E eles têm feito justamente o que a gente tem pedido para eles, o que a gente tem treinado. Eu acho que essa confiança toda que eu tenho passado para eles é bom, porque no momento que você entra em campo com a confiança do treinador, você consegue render mais. E isso eu procuro passar para eles, procuro elogiá-los na hora certa, procuro corrigi-los quando precisa corrigir. Enfim, é um grupo que está se entregando, está se dedicando, sabe que a gente trabalha num grande clube, nós somos cobrados, nós somos exigidos. Mas o que a gente quer é isso, que o nosso torcedor quer é essa entrega do time em todos os setores, tanto na parte física como na parte técnica, na parte tática. Tá bonito de ver. Eu tenho parabenizado eles, como parabenizei eles agora no vestiário, porque é sempre muito difícil você vir aqui e ganhar do Corinthians. É difícil o Corinthians perder aqui dentro. Isso tem a força do time, tem a força da torcida, mas o time hoje fez mais um jogo brilhante, um jogo de inteligência, onde a gente conseguiu mais 3 pontos importantes. Renato, boa noite. Júnior Miranda, da Mosaico Esportivo. Você acabou de destacar aí a força que o Corinthians tem jogando aqui em Itaquera, a pressão que o time exerce e que com certeza tentar propor o jogo jogando ao lado da sua torcida. Porém, o Fluminense se comportou muito bem e não manteve as costas na parede. Muitas vezes mantinha as linhas altas, o bloco da intermediária para frente e o perde pressão é muito importante, com aquelas escapadas ali, principalmente com o Canóbio e o John Arias. Eu queria saber da sua parte se isso é a identidade do Renato já aplicada no Corinthians e que foi convertida nessas 4 vitórias seguidas e quais são as pretensões ao longo da temporada, se a Sul-Americana passa a ser o principal objetivo de título nesse ano. A gente treina linhas baixas, bloco médio, bloco alto, dependendo do que está acontecendo no jogo, dependendo do que a gente precisa. Eu sempre falo para vocês, meu time tem que ter coragem. Essa coragem eu passo para eles, essa confiança eu passo, treino eles na parte tática e sempre peço para que eles executem exatamente o que a gente tem treinado. E é assim, tem horas que a gente marca alto, tem horas que o bloco baixo, médio, sempre respeitando o adversário, mas sempre procurando valorizar bastante a posse da bola, que eu gosto que o meu time valorize bastante a posse, e tem dado certo. Eu acho que apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar, eu acredito que a equipe vem fazendo bons jogos, a gente precisa melhorar sim, a gente mesmo com as vitórias escondem às vezes muitos erros, que muita gente às vezes não vê, mas eu como treinador eu enxergo. E eu procuro corrigi-los dessa forma. Viver momento. Onde que a gente pretende chegar, o que a gente pretende, a gente tem que buscar cada partida, independente da competição, são as vitórias. Hoje foi o Campeonato Brasileiro, domingo é de novo o Campeonato Brasileiro, na próxima semana é a Sul-Americana no Chile. Cada jogo a gente pensa no adversário, o que é melhor
qual a melhor equipe que a gente vai colocar em campo, porque o desgaste é muito grande a cada 3 dias, não é só do Fluminense, é de todo mundo, mas então a cada 3 dias fica difícil, tem o desgaste dos jogos, tem o desgaste das viagens, o pessoal não consegue dormir direito, então essas coisas todas prejudicam no futebol. Mas sempre dentro do possível a gente procura mexer algumas peças para que a gente possa sempre ter sangue novo no time, e isso tem dado certo. Você vê que hoje nós jogamos diferentes, 2, 3 jogadores do jogo contra o Santos, e a equipe continuou rendendo, a equipe continuou vencendo, isso que é importante. E além de tudo também, não porque nós ganhamos a partida, mas muitas vezes a gente critica, os árbitros são criticados, e a gente tem que dar os parabéns ao árbitro e toda a comissão dele, que eles se comportaram muito bem. Não é porque deram um pênalti para o Fluminense, até porque o pênalti foi legítimo, mas durante a partida toda. Eu acho que os árbitros no Brasil eles vêm sofrendo bastante com muitas críticas, os árbitros, o VAR. Daqui a pouco também eu posso fazer uma crítica para um deles, sem problema algum. Mas quando eles se comportam bem, quando eles apitam bem, também a gente tem que elogiar. Foi o caso, pelo menos, no jogo de hoje contra o Corinthians. Renato, boa noite, Cauete Novo, Jornal Capital Brasileiro. Parabéns pela vitória, né? Agora a quarta seguida. Renato, no intervalo você fez uma mexida que foi a entrada do Nonato no lugar do Lima. Mudou bastante coisa no jogo, né? Na minha opinião, o time passou a se portar melhor. Acho que foi um pouquinho mais dominante no meio de campo, chegou aos gols. O que você viu no primeiro tempo que não estava te agradando tanto, que te fez fazer essa mudança logo no intervalo? Qual que foi a sua ideia nessa mudança? Muito obrigado. O Nonato entrou muito bem, ele gosta da bola, ele fecha bem os espaços do adversário, nós protegemos bastante o nosso meio. É um garoto que se movimenta bastante, dá bastante opções, eu já o conhecia lá do Internacional ainda. E o que me fez mudar era justamente por isso, porque em determinados momentos a gente estava perdendo o meio para o Corinthians, e eu sabia que ele ia fazer bem esse papel. E além do mais, o Lima não foi aquele jogador que a gente conhece, porque mais uma vez hoje ele teve febre, teve gripe, como eu também. Mas eu não jogo, né? Ele joga, e ele sentiu bastante, e é normal uma pessoa que tem febre no dia do jogo. Então ele não pôde render tudo isso, porque ele já tinha sido medicado antes mesmo da partida, foi medicado durante a partida, agora de novo. Então eu sabia que ele não iria aguentar o tempo todo. Eu vi que no primeiro tempo ele estava correndo bem, mas estava bastante desgastado justamente por isso. Então eu achei melhor colocar o Nonato, que eu tinha certeza que ele ia dar conta do recado aí, como ele deu. Boa noite, Renato. Luiz Fernando Ex-Rocate, do Web Rádio Gol de Placa. Queria que você falasse um pouco sobre esse equilíbrio defensivo que o Fluminense conseguiu colocar desde a sua chegada ao comando técnico, com um gol sofrido em 4 jogos disputados. Então, é o que eu falei, né? A gente procura treinar todos os setores da equipe. A gente tem feito alguns trabalhos táticos, tenho conversado bastante com os jogadores, tento posicioná-los durante os treinamentos, corrigi-los durante o vídeo, e eles têm evoluído bastante. E você vê que dificilmente o adversário cria oportunidades, tem feito gols na gente, então é porque o sistema defensivo também tem se comportado bem, mas a nossa marcação sempre começa pelo ataque, e isso é fundamental. É um time que está se entregando bastante, é um time que eles estão se ajudando bastante dentro de campo, e isso é fundamental, porque no momento que a nossa marcação começa no ataque, é lógico que a nossa defesa vai sofrer bem menos. Então é isso que a gente tem treinado, todo mundo tem se entregado nesse sentido aí, tem dado certo, não só pelos resultados, mas dificilmente o adversário cria situações nos jogos contra o Fluminense, então é porque o trabalho tem dado certo. Para encerrar. Boa noite, Renato. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva aí da Rede Ronaldo. Ainda em cima dessa pergunta do sistema defensivo, você teve 4 jogos com uma linha de 4 diferente em cada um deles. E o Fluminense saiu muito bem em todos os jogos, né? Isso, de certa forma, te surpreende e também dá uma tranquilidade em pensar que você tem uma dor de cabeça boa, né, nesse sistema defensivo? Eu acho que a melhor dor de cabeça para o treinador é quando ele tem vários jogadores e ele tem dúvidas para colocar os jogadores em campo. Só pode entrar 11, mas duro é quando você olha para o lado e você não tem opções. Hoje tem bastante opções, você vê que a gente muda. Eu falei, mudam 2, 3 jogadores a cada partida. Na quinta-feira passada, no Sul-Americano, nós jogamos com praticamente 10 jogadores diferentes, e o time tem
tem jogado bem, tem buscado os resultados, tem conseguido as vitórias. Então, por quê? Porque eu não treino um time, eu treino um grupo. Então o jogador tem que estar preparado, independente da posição, quando ele entra ele tem que saber exatamente o que deve ser feito. E todos eles têm prestado bastante atenção nos trabalhos táticos que a gente tem feito, nos trabalhos de vídeo que a gente tem feito. Então quando muda as peças, o sistema continua e o jogador sabe exatamente o que deve ser feito dentro de campo. Mas aquilo que eu falei, é importante os adversários não terem criado muitas situações contra o Fluminense, a gente não ter sofrido gol, justamente pela entrega deles e pelo trabalho que a gente vem fazendo. É isso aí, galera. Tá vendo a diferença, tá? Então, essa deixa eu fechar aqui. Não, deixa eu entrar aqui direto. Tá vendo aí, galera? Essa é a diferença. O cara acabou de explicar. É a situação. Eu falava aqui, quantas vezes eu falei isso com o Mano Menezes? Nós temos vários jogadores, vários, principalmente de ataque. De ataque. Olha o que ele tá falando, a marcação começa no ataque. Por quê? O cara tem Canóbio, corre o campo todo, marca muito. Canóbio marca muito. Por que o Canóbio tem sido titular? Ah, não vem se destacando, fazendo aquelas excelentes partidas. Por quê? Porque marca muito, corre muito campo. Arias corre muito campo. Arias corre muito campo. Quem não até tá marcando também, né? Tá voltando também a marcar. E tá tendo um bom momento agora, é Cano. Tá? Mas, gente, o ataque do Fluminense marca bem lá na frente. Quando sai qualquer um deles, se sair o Arias, como ontem saiu o Arias, né? Se sair Arias, se sair Cano, se sair... Quem vai entrar vai resolver o problema. É isso que está acontecendo com o Fluminense. O Fluminense hoje não tem um bom meio de campo. Já Bernal já entrou, já melhorou pra caramba o Fluminense, tá? Melhorou muito com o Bernal. O Martinelli eu ainda acho que, né, aquele feijãozinho com arroz dele, uma hora ele vai perder essa posição dele. Mas também marca bem. Marca bem, então o meio de campo Fluminense marca, só não cria. O Lima tá falando que tava doente, né? Tudo bem, aí é diferente. Porque Lima não rendeu ontem, de novo. Aí o que acontece? Entra o Nonato. Melhorou o time. O time teve mais movimentação no meio de campo, mas ainda não é o suficiente, né? Pro Fluminense ter aquele negócio. E na zaga o René tava na avenida, né? O René, infelizmente, tava uma avenida. Teve umas 2 ou 3 bolas ali que o cara entrou por ali que quase fez o gol. O Samuel Xavier foi bom e os dois zagueiros também jogaram direitinho. Mas a diferença é essa daí. Você viu quando o Fuentes fez lá, o Fuentes ou o outro, o Ignacio, fez uma falta lá no ataque, no escanteio, que o Renato ficou bolado, falou com ele, pô, que isso? Fala, aparece o Renato mostrando lá, né? Aí, pô, pelo amor de Deus, a bola pra cabeça, você vai lá fazer falta? Então o cara briga, o cara reclama, o cara fala, entendeu? O cara quer vitória, o cara não quer mole. Então essa é a diferença de Renato Gaúcho para aquele Mano Menezes, Fernando Diniz e os outros que estavam por aí. O cara gosta de vitória, o cara gosta de vencer. Foi o que ele falou. O segredo. Primeiro uma boa marcação lá na frente. Depois nós temos jogadores. Ele botou um time inteiro, né, reserva, contra aquele time. E nós brincamos, metemos 5-0. O São José, né? San José. Então o que aconteceu? Nós metemos 5-0 com o time reserva. Mas eu falei aqui, o time de reserva que estava lá, pô, praticamente é melhor do que o ataque, que o principal. Se você pegasse o Arias, botasse aquele time, o Ganso já estava, né? Botasse outros jogadores ali, algumas posições, pô, meu amigo, timaço do Fluminense. Então até entrando devagar. Eu achava que o atacante, né? Everaldo podia entrar antes no lugar de Cano. O próprio Keno poderia entrar no lugar de Canóbio. O Serna pode entrar no lugar de Arias. O Arias ontem fez um partidaço, fez gol, fez chover, mas pode sair também, dar um tempo para os caras mais leves, entendeu? Que entra com gás. Então tudo isso pode acontecer. Então Renato Gaúcho tem total condição hoje de botar esse time para ganhar direto. Próximo jogo, vitória no Maracanã, é vitória certa. Não tem que pensar 2 vezes, já tem que vir pensando que é vitória certa. Entendeu? E aí a gente vai ficar lá na briga lá pelos primeiros lugares. Tem que ir assim até o final. Tem que ser até o final. Nós temos time para isso. Agora, não tinha treinador que não sabia lidar com esse tipo de jogadores. Deram para um treinador retranqueiro vários atacantes. Gente, tem atacante aí que não vai nem ter vez no Fluminense. Ó, o outro entrou ontem no finalzinho. A Paulo Baia nem entra. Só entrou naquele jogo dos reservas. Então são os garotos da base
que não estão machucados. Mas aí vai entrar como? Vai ser difícil jogar, porque Serna, Canóbio, Keno, Everaldo, Cano, meu amigo, Arias, são 6 atacantes, que qualquer um deles pode ser titular. E aí você vem com os outros que ainda são reserva do reserva. Além desses, ainda tem outro, não tem tempo, não tem espaço para todos esses jogadores, tá? Ele vai ter que revezar sim. Um time da Sul-Americana, aí, jogo mais fraco, bota os caras para jogar, faz igual o que ele fez aquele dia mesmo. Vai ter que ser assim. Aí, contra o Vitória aqui no Maracanã. Claro que não vai dar mole que o Vitória não é time tão bobo assim, mas já pode mesclar, já pode botar os caras para jogar um pouquinho. Porque se botar todo esse time aí, são seu. Ele mesmo falou, eles foram 10. Ele tem botado 3, tem substituído 3, entra 3 e tá dando certo. E naquele jogo foram 10 e deu certo. Porque o Fluminense tá com time. O Fluminense tem time, gente. Só Mano Menezes que não sabia disso. Não vou nem falar de Fernando Diniz, estão falando de Mano Menezes. Isso aí. Entendeu? Essa é a grande diferença. Renato Gaúcho veio, até sabia, todo mundo sabia. Se fosse um treinador bom, um treinador que joga pra frente, o Fluminense ia engrenar. E tá aí, engrenando. Mais uma vitória, tá? Fluminense bem na parada, bem no Campeonato Brasileiro, bem na Sul-Americana. E, meu amigo, sinceridade, vai ser bem direto, porque pode perder? Claro que pode perder, normal, né? Todo mundo vai perder no campeonato. Mas o critério de Renato Gaúcho é excelente. O Fluminense está de parabéns. Fluminense 2-0 no Corinthians, jogar fora, não interessa, vai jogar fora, tem que jogar para ganhar, foi o que ele falou, buscar a vitória. Ah, vamos jogar lá, vamos na retranca para São Paulo, ah, vamos na retranca para Minas Gerais, já, acabou isso, essa é a grande verdade. Tem que saber o seguinte, aonde o Fluminense for jogar, os caras têm que se preocupar. Opa, Renato Gaúcho é diferente, ele vai vir para cima da gente, deu brecha, o Fluminense tá metendo gol. E tem que ser assim. E não jogou esse partidaço, né? Porque se Ganso tá naquele time ali, naquele meio de campo ali, o Fluminense era outro time. Ainda tem falta de Thiago Silva. Então, Fluminense muito bem. Parabéns mais uma vez. Parabéns, Renato Gaúcho. Vamos pra cima. Próximo jogo, vitória no Maracanã. Vamos pra cima deles. Mais uma vitória. Vitória em cima do Vitória. Domingo no Maracanã. Ó, e tem mais, pode ter certeza. Deu 40 e poucos mil, 46 mil pessoas no Maracanã semana passada, não foi? Você vai ver agora no Maracanã contra o Vitória. Vai dar mais de 46 mil pessoas, pode ter certeza. Ah, queriam ver Neymar? Foi muita gente para ver Neymar? Foi. Mas o Fluminense está bem, a torcida vai e vai com força. Apesar de domingo é domingo da Páscoa, né? Não sei como é que vai ser essa família aí, nego vai almoçar com família. Mas vai ter um grande público no domingo no Maracanã. Valeu, galera. Não esquece, o meu placar foi 2-1. Eu não fiz o vídeo antes, que não deu. Mas o meu placar era Fluminense 2-1. Fluminense ganhou de 2-0. Tá bom, importante que ganhou. Valeu? Dá aquele like aí, inscreve no canal, aperta o sininho, manda o pixzinho, manda mensagem de áudio. Gostou do Flusão? Os flamenguistas estão preocupados. Aí eles ganharam 6-0. E aí, Bruno Henrique? Vai fazer uma apostinha no Bruno Henrique aí não, galera? Pô, pelo amor de Deus. Bruno Henrique, Gabigol. Como é que é o outro lá da... Tem muita gente aí. Faz uma apostinha aí, flamenguista. Valeu, Alexandre. Bota um dinheirinho aí nos caras aí. Tão decepcionando vocês, né? Pelo amor de Deus. Tá bravo. Valeu. Tamo junto.